Eu, antes ainda de entrar no tema propriamente dito, que são as contas, e claro, eu sou o deputado Miguel Teixeira também, muito gosto em tê-lo cá hoje, aquilo que nós queríamos começar por falar quase do expediente, que é uma figura que nós temos, Sra. Presidente, não é? A figura do expediente, até porque folgo muito em ter aqui hoje o Sr. Vice-Presidente, que a semana passada estava de férias, não esteve cá, no debate sobre a Carris, e dizer que tivemos a feliz informação que finalmente o Elétrico 28 vai retomar a sua atividade do Martim Moniz aos prazeres e, portanto, de facto, pelos vistos, os debates aqui na Assembleia Municipal provocam efeitos, porque, pelos vistos, a Câmara e, neste caso, a Administração da Carris tomaram medidas tendo em conta aquilo que nós assinalámos há uns dias. Quero também hoje referir-me a algo importante, é que depois da reportagem que o canal Now fez, eu não sei se foi encomendado, se não foi, sobre aquilo que se passa das lojas dos indostânicos e das lojas de souvenirs, o que é certo é que hoje mesmo a Polícia Judiciária esteve na Rua do Forno do Tijolo, precisamente a fazer uma grande rusga e onde foram visitadas um conjunto de lojas e, sobretudo, aquilo mais importante é que, e eu gostava de vos transmitir isto, é que as pessoas que estão à frente deste negócio são pessoas que vêm de outras paragens e que, entretanto, cometeram crimes, já estiveram presas e, por aquilo que foi dado a apurar, até já adquiriram nacionalidade portuguesa. Portanto, isto é um problema sério que nós temos na cidade de Lisboa e, inclusivamente, no país, que são pessoas que vêm de fora, são criminosos, já estiveram presos e, ainda por cima, adquirem a nacionalidade portuguesa. E, portanto, quando nós ouvimos e aqui, ao longo destes anos, dizer que precisamos tanto de imigração, que precisamos tanto destas pessoas, porque senão o país e a economia não vivem, isso é totalmente mentira. Porque, na realidade, nós não precisamos nada destas pessoas, que não vêm a trazer nada à economia de Portugal e que só consomem recursos, inclusivamente das nossas forças policiais, da saúde, da educação e que provocam insegurança e, portanto, sinceramente, nós não estamos nada de acordo com isto. Vamos, Sra. Presidente, dizer-lhe o seguinte, é evidentemente que a Câmara tem que se ajustar àquilo que é, portanto, a ordem de trabalhos da Assembleia. O que é pena é que nós estamos hoje aqui a discutir as contas praticamente num final de tarde, depois escondidos, eu diria eu, numa Assembleia das Crianças. Quer dizer, este seria um momento solene, deixe-me que lhe diga, em que merecia, independentemente da validade de termos aqui, naturalmente, as crianças do município, mas merecia outra solenidade e, naturalmente, também a presença do Sr. Presidente da Câmara. É que em nenhum momento destas discussões sobre as contas houve a presença do Sr. Presidente da Câmara. E isso é, de facto, sintomático e deve ser assinalado a ausência constante do Presidente da Câmara nestas discussões. Queríamos também começar, então, por aquilo que é a discussão propriamente dita e pegar nos pilares que aqui a Câmara apresenta e começa por dizer: uma cidade participada, aumento dos mecanismos de transparência. E, de facto, além de nós entendermos que há em muitas áreas da Câmara que não existe transparência, ainda ontem tivemos uma comissão em que foi ouvido o Presidente da EML, em quem nós aqui inúmeras vezes até dissemos que não conseguíamos ter uma reunião com ele, e ele acabou por dizer que não tinha tido autorização por parte do Pelour, neste caso do Vice-Presidente da Câmara. Portanto, o Sr. Vice-Presidente hoje poderá estar aqui e esclarecer esta questão, porque é que não foi possível nós termos reunião com a EML, o que é que há para esconder, porque naturalmente nós não tínhamos nenhuma pergunta de teor político, nós só queremos saber questões técnicas operacionais por parte da EML. Portanto, quando falam em mecanismos de transparência, entendemos que não há.
Depois, outra coisa que eu gostava de dizer é uma sociedade sustentável nas áreas do ambiente e estrutura verde. E depois vemos os nossos parques e jardins muito mal cuidados, onde a Câmara torra, que esta é a expressão, milhões de euros, e depois não fiscaliza a atividade dos fornecedores externos. Ou seja, nós vemos os nossos parques e jardins que estão num caos e, naturalmente, vemos sair milhões de euros, mas, simultaneamente, não vemos que haja qualquer fiscalização por parte da Câmara. Portanto, isto, para nós, é um falhanço total e um desperdício. E depois, uma sociedade da cultura, da economia e da inovação. Uma das coisas que a Câmara assinala é realmente com muita satisfação terem reaberto o MUD e os lisboetas estão satisfeitíssimos, de facto, está toda a gente contentíssima que o MUD abriu, realmente são filas e filas de pessoas à porta contentíssimas com isso, realmente é uma grande bandeira vossa. E curiosamente também se gabam, vejam só isto, esta Câmara gaba-se de nada menos, nada mais do que do Prémio da Inovação em 2023. Então quem é que realmente são os concorrentes, ou quem foram os concorrentes de Lisboa do Prémio da Inovação 2023? Foi só a cidade de Lviv, na Ucrânia, que está a levar com bombas em cima, e também nada mais, nada menos do que Varsóvia, que também é um país que está ao lado da Rússia e que naturalmente tem outras preocupações. E, portanto, é disto que a Câmara se gaba, é de ter realmente ganho o Prémio da Inovação quanto a isto. Senhores deputados, a Câmara também insiste aqui numa cidade solidária e que é certo é que mesmo incorporando no vosso plano o modelo de abordagem do Chega quanto à ação, portanto, do terreno, tem sido de facto um completo falhanço aquilo que se passa relativamente aos sem-abrigos e há um desperdício gigantesco de recursos financeiros. Depois, uma cidade que investe em saúde e educação. E nós bem vemos como é que estão o estado dos nossos equipamentos, das nossas escolas e dos centros de saúde. Eu, sinceramente, também tenho aqui o quadro que a própria Câmara apresenta e já vamos falar sobre isto. Uma cidade resiliente e segura. E nós vemos exatamente o que é que se passa, cada vez a cidade está mais insegura, cada vez há mais problemas, cada vez os lisboetas se sentem mais acossados. E eu precisamente queria dar-vos, que o Sr. Vice-Presidente fala tanto em execução, então temos aqui o quadro 8, execução das grandes opções do plano. E o que é que vemos? Onde é que a Câmara tem uma maior taxa de execução? Onde é que realmente a Câmara entende que aplicou melhor o dinheiro? Foi exatamente no pilar C, uma cidade de cultura e inovação, com cerca de 89%, praticamente 90% de taxa de execução. Onde é que a Câmara realmente tem menor execução, senhores deputados? É no pilar E, que é uma cidade que investe na saúde e na educação, com 74%, e também uma sociedade resiliente e segura, 77%, portanto, bem abaixo da cultura. Portanto, esta é uma Câmara que aposta nos eventos, aposta no show-off, aposta nos artistas, mas depois, quanto aos seus cidadãos, quanto à educação, quanto à saúde, quanto à segurança, a Câmara realmente tem uma taxa de execução bastante inferior. Senhor Vice-Presidente, eu não sei se vai poder responder esta pergunta, provavelmente, mais uma vez, não conheço os números em profundidade, mas eu não deixo de a fazer, porque acho que ela tem que ser feita hoje. Ora bem, estão aqui nas contas 560 milhões para a habitação municipal. Eu não vou perguntar o número de fogos, não vou perguntar se entendem que as obras estão bem feitas e do agrado dos moradores. Aquilo que nós queremos saber, Sr. Vice-Presidente, é qual é que é o valor, só isto, qual é que é o valor médio por metro quadrado de construção nova, sem IVA, e qual é que é o metro quadrado para reabilitação sem IVA. Portanto, é simples, metro quadrado sem IVA para reabilitação, metro quadrado sem IVA para construção nova. Depois, há outra questão que eu, de facto, fiquei absolutamente pasmo,
também das informações que tivemos relativamente à pavimentação das ruas. Ou seja, todos os lisboetas que aqui estão, eu não sei se o Sr. Vice-Presidente sabe quantas ruas é que tem Lisboa, mas há uma coisa que eu lhe vou dizer. 70 ruas é absolutamente, gabarem-se de pavimentarem 70 ruas, é só para rir. Portanto, o Sr. Presidente Carlos Moedas e Ana Coreta fazem de facto uma dupla extraordinária. Agora, aquilo que eu gostava que nos dissesse é o seguinte: nós temos as ruas absolutamente cheias de buracos na cidade de Lisboa. E os senhores não têm um plano de manutenção constante, de pavimentação constante da cidade de Lisboa. Não têm. Portanto, aquilo que se passa é isto. Depois, quando há, e tem havido inúmeros acidentes, tem imensos lisboetas que veem as jantes estouradas, os pneus rebentados, e a Câmara remete-os para um site. Eu já falei disto para aí há 2 anos atrás. A situação não era tão grave como era hoje. E o que é certo é que remetem-nos para um site e não há resposta. E os municípios não conseguem passar este muro intransponível que é a resolução deste problema. E, portanto, os senhores deixaram, por falta de manutenção, a cidade e este território mais parece um país do terceiro mundo, estando nós numa capital europeia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu faço este pedido de esclarecimento pelo seguinte. Nós colocámos, aliás, eu coloquei uma questão muito concreta, fila uma primeira vez, depois até sintetizei para que ficasse mais claro e agora, tendo em conta a resposta que o Sr. Vice-Presidente deu, que não tem nada, portanto, a resposta dele nada tem a ver com a minha pergunta. Portanto, eu acho que ele não, eu se calhar eu não me fiz entender convenientemente. Portanto, e a pergunta, Sr. Vice-Presidente, se puder responder, nós estamos à espera há muito tempo, há quase há 2 meses, um pedido de informação escrita, portanto, temos a expectativa de em breve ter essa informação, mas aqui a pergunta é esta. Para efeitos de... Porque eu acho que as pessoas percebem isto. Quanto é que a Câmara tem neste momento de valor médio de metro quadrado de reabilitação para a habitação? E aqui até posso precisar no plano, no programa da renda acessível, construção nova e em reabilitação. Era isto que eu gostava de saber. Pronto, é só isto. Se não tem conhecimento deste número, e portanto eu compreendo que possa não ter, gostávamos depois que essa informação nos pudesse chegar. Mas para clarificar, Sra. Presidente, aquilo que nós perguntámos aqui e que de facto não foi respondido, era só isso. Muito obrigado. Relativamente a este tema do alojamento local, ainda esta manhã estivemos no âmbito, eu estive como suplente, no âmbito da 2ª Comissão, a debatermos a cidade menos visitada. E uma das questões foi precisamente levantada e que, inclusive, os responsáveis hoteleiros da cidade diziam, e está ali o Sr. Deputado Roque Domingos, uma das coisas que diziam é que nada tinham contra o facto de existir alojamento local e que isso até seria uma forma de potenciar o turismo e o desenvolvimento da economia em zonas da cidade que têm menos pressão turística. E o que é certo é que nós temos aqui apenas 6 das 24 freguesias têm um número de anúncios ativos de alojamento local superiores a 3%. E depois, eu também ontem tive a ocasião de referir isto na Comissão, é que o Decreto-Lei 76 de 2024 refere expressamente que os municípios têm o direito de criar áreas de contenção por freguesia e não por concelho. E portanto, esta proposta que é aqui apresentada e que nós ontem debatemos e que, inclusivamente, o Sr. Presidente da Comissão já fez menção, Sra. Presidente da Mesa, do que estava aqui em causa, porque se calhar nós temos de ter aqui um filtro primeiro relativamente à validade desta proposta para poder ser apreciada aqui neste plenário. E nós não estamos de acordo, de facto, com esta formulação, porque entendemos que não está de acordo com aquilo que diz este decreto-lei. Para além do mais, há outra coisa que eu não consigo compreender, é esta demonização
do alojamento local, que foi de facto importantíssimo para que certas áreas da cidade de Lisboa tivessem sido reabilitadas. Houve de facto muito investimento privado que permitiu que a cidade de Lisboa se tivesse reabilitado e que tivesse hoje a quantidade de turistas que trazem rendimento à cidade, precisamente porque é uma cidade que está muito mais recuperada, muito mais bonita, muito mais atrativa. Outra coisa que nós temos que ter aqui em consideração é que muitas vezes a disponibilidade de um quarto, e há muitas famílias que poderiam utilizar este artifício para ter mais algum incremento financeiro, e esta restrição não o permite fazer, que é terem a possibilidade de ter um quarto onde pudessem ter turistas e obter um rendimento extra. Nós, e agora concretamente quanto ao PS, nós não vimos nem vemos o PS preocupado com a sobrelotação das casas. Estão a demonizar o alojamento local, mas não se preocupam nada com a sobrelotação das casas, que motivadas pela imigração. E quem fizer uma retrospectiva do que aqui está em causa, quanto à questão da carência habitacional da cidade de Lisboa, em 2017 foi lançado o programa da renda acessível, já tendo em conta esta questão que foi, em 2020, ficou claríssimo o que é que estava aqui em causa. Lisboa está desde 2020 em carência habitacional. E o que é que foi feito? Aquilo que eu vi, sinceramente, e não vimos o PS preocupado com a insalubridade com que assistimos hoje em tantos locais da nossa cidade. Nada foi feito para resolver o problema. Eu, se quer que diga, aquilo que eu tenho visto, sim, são hipócritas e songamongas, e a cidade foi invadida com a complacência do PS e também do PSD. Vejam as recomendações que foram apresentadas nesta Assembleia para saudar os imigrantes e o Presidente da Câmara a instituir que a cidade era aberta, multicultural e eram todos bem-vindos. Portanto, não contem connosco para isto. Muito obrigado. Sra. Presidente, na realidade é um pedido de esclarecimento à Câmara, tendo em conta nós estamos aqui a discutir votos do desporto, e o que é certo é que vi no jornal desportivo um anúncio de uma ação que era suposto ter ocorrido este sábado no bairro do Condado, de um programa da Câmara, que é o Bora Mexer, e nós fomos lá, mas o que é certo é que não aconteceu, as pessoas não foram informadas, foi desmarcado e, portanto, gostávamos de perceber, junto da Câmara, o que é que aconteceu e porque é que as pessoas não são informadas e, portanto, tenho pena ali que o Sr. Vereador não esteja sequer preparado para ouvir, dar a resposta. Muito obrigado.